Bom dia, galera. Hoje nós vamos ver uma revisãozinha sobre o sistema respiratório. Vamos passar aqui. E um pouco sobre o sistema cardiovascular, ok? Sistema respiratório. O sistema respiratório é o sistema do corpo humano responsável por garantir a captação do oxigênio presente no ar e a eliminação do gás carbônico do nosso corpo. O oxigênio captado pelo nosso sistema respiratório é levado para todas as nossas células e usado na fabricação de energia, respiração celular. No processo de fabricação de energia, é produzido gás carbônico, que depois é eliminado para fora do corpo, também pelo sistema respiratório. Vale deixar claro que, além de participar da respiração, esse sistema possui estruturas que garantem a produção de sons e a percepção de odores, de cheiros, né? Então, aqui vem mostrando um pouco a... É engraçado que quando eu estudava e a gente falava sobre sistema respiratório, a gente aprendia que era nariz, traqueia, brônquios, pulmão e diafragma, só, né? Então aqui, ó, a gente vê que vem falando sobre cavidade nasal, a narina, que é o nariz, que a gente chama de nariz, né? Que é a entrada do ar, por onde o ar entra, tá? A epiglote, aquela portinha, né, que de uma forma ela lança caminho do estômago e em outra posiçãozinha ela lança para o pulmão. Nós temos a faringe, a laringe, a traqueia. Nós temos os brônquios, esses nomezinhos assim, brônquio primário, esquece, vamos gravar só os brônquios. Aqui, por exemplo, não veio falando sobre os bronquíolos, os alvéolos pulmonares, nós temos os pulmões, o diafragma e a cavidade pleural, que é como se fosse uma capinha dos pulmões, tá? Mas quais são os órgãos principais que eu quero que vocês assimilem do sistema respiratório? As fossas nasais, laringe, faringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos, pulmões e diafragma, tá? Então, os que eu quero que, tipo assim, vocês gravem, tá bom? Então, as fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, tô falando na ordem, tá? Fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos, pulmões e diafragma, ok? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a inspiração e a expiração. A respiração é conseguida graças à realização de dois movimentos respiratórios, a inspiração e a expiração. Ó, aqui tá mostrando o esquema, ó, o ar entrando. Essa setinha preta tá mostrando que quando o ar entra, os pulmões eles aumentam, né, galera? E aqui na outra, a setinha azul tá saindo o ar e a setinha preta tá mostrando que o pulmão volta pro tamanho normal. Então, vamos lá para a próxima folhinha agora. Aí nós temos aqui. A inspiração garante a entrada de ar no sistema respiratório. Nesse processo, a contração do diafragma, né? O diafragma, na inspiração, ele vai, tipo, pressionar os pulmões. Não é pressionar, é ajudar ele a fazer esse movimento, tá? Levando à expansão da caixa torácica. Quer dizer, expansão, quando você pensa em expansão, é algo que se expande, que aumenta, ok? A expiração é quando o ar sai do sistema respiratório. Nesse processo, os músculos torácicos, eles relaxam, levando à redução, quer dizer, né, a diminuição da caixa torácica. Funções do sistema respiratório. Queria falar para vocês aqui, meus amores, que algumas coisas que estão na revisão, elas são a nível de conhecimento, tá bom? Para vocês conhecerem.
e outras são porque realmente a gente vai trabalhar na nossa avaliação, tá? Vamos lá, funções do sistema respiratório. Uma das principais funções que a gente estuda no 5º ano sobre a função do sistema respiratório é a troca gasosa. Se eu perguntar assim na prova, qual é a função do sistema respiratório? Fazer a troca gasosa. Tia, como é que assim troca gasosa? Se a gente fala de oxigênio e fala de gás carbônico, eles são gases, então troca gasosa. A gente absorve o oxigênio, que é o que a gente precisa, e elimina o gás carbônico. Por quê? Lembra quando a gente estava vendo o sistema urinário, que a gente viu que o sangue vai percorrendo o corpo, aí ele vai tipo sujando, passa pelos rins e ele é purificado e volta novamente a circular limpo? Então, no sistema respiratório, o que acontece? A gente absorve o oxigênio, que é o que a gente precisa, ele vai ser absorvido pelos pulmões, pelos alvéolos, que é onde vai ocorrer a troca gasosa, e esse oxigênio vai para nossa corrente sanguínea, tá? Então, a corrente sanguínea vai receber o oxigênio por um lado, e pelo outro lado, esse sangue que já percorreu o corpo, ele vai tipo sujar de novo, transformando o oxigênio em gás carbônico, vamos dizer assim, a grosso modo, tá? E aí esse gás carbônico, que ele não faz bem para o nosso corpo, ele vai ser eliminado, tá? Então vai fazendo essa troca. Então, se eu perguntasse, qual é a função do sistema respiratório? Fazer a troca gasosa, ok? Troca gasosa. Ao inspirar, quer dizer, a gente puxar o ar composto de oxigênio, ele passa pelas vias respiratórias até chegar ao pulmão. Equilíbrio ácido-base. Isso aqui não interessa pra gente neste momento. Remove o excesso de CO2. O que é CO2? Gás carbônico, tá? Do organismo. Isso aí vocês vão estudar lá em química, ver as letrinhas que vão ser referentes aos gases e outras coisas, tá? Por exemplo, o oxigênio, coincidentemente, ele vai ser um O, tá? Por exemplo, se eu perguntar qual é a fórmula da água, lá atrás que a gente aprendeu, H2O, significa hidrogênio, H hidrogênio, O oxigênio. Ah, tia, mas por que tem um 2? Porque tem questão de moléculas. Por exemplo, H2O significa que a gente tem 2 moléculas de hidrogênio e umazinha. Quando não aparece nada, é umazinha de oxigênio, tá? Produção de sons. A produção de sons permite o fluxo de ar das cordas vocais e da boca. Essa movimentação de ar pelas cordas vocais fazem a gente emitir sons, tá? Que é a nossa voz. Essas são realizadas pelo sistema nervoso, que trabalha juntamente com os músculos da respiração. Defesa pulmonar. Essa função é importante, pois evita problemas de saúde por meio do mecanismo de defesa. Aqui, gente, vai entrar os exercícios, ok? Vou mostrar aqui. Primeiro a gente vai dar uma olhadinha lá no sistema cardiovascular e eu vou dar um tempo para vocês responderem sozinhos. Aqui na atividade 1 é para a gente marcar. Assinale a alternativa que apresenta uma estrutura em comum ao sistema respiratório e digestório. Traduzindo, aqui eu tenho A, B, C, D e E. Vai ter um órgão aqui que ele está presente no sistema respiratório e no sistema digestório. O mesmo órgão está nos dois, tá bom? Qualquer dúvida, pega o nosso livro, dá uma corrida lá no sistema digestório e dá uma olhada para ver o que é. Aqui também você pode fazer mata-mata. Geralmente questão de marcar é mata-mata. Você tem uns aqui que você vai ter certeza que não faz parte do digestório. Então você já vai eliminando e vê o que sobra. E aí entra um pouco do conhecimento e do raciocínio lógico. 2. As trocas gasosas no pulmão humano em condições normais ocorrem aonde? Aonde que ocorre a troca gasosa? Ali em cima, quando eu estava explicando, eu cheguei até a falar, tá? Ó, nos alvéolos, bronquíolos, brônquios, traqueia ou laringe. Lá no nosso livro também vem falando, tá bom? E quem lembrar do que eu falei, pode já ir marcando.
Durante a respiração, quando o diafragma se contrai e desce, o volume da caixa torácica aumenta. Com isso, a pressão intrapulmonar vai o quê? Diminuir e facilitar a entrada de ar? Vai aumentar e facilitar a entrada de ar? Vocês vão ver qual é dessas opções. Vocês podem olhar lá em cima nessa folhinha aqui. Aqui em cima vem falando um pouco sobre isso. Vocês podem dar uma olhadinha, tá bom? Para tirar um pouco de dúvida. E aqui descreva a função de cada movimento da respiração. Não precisa copiar tudo que tá lá em cima, tá? Usa uma coisa mais breve, tipo inspiração, é a entrada de oxigênio nos pulmões. Pode falar um pouco que ele aumenta, coisa bem breve, coisa que vocês vão lembrar que isso faz, tá? Não copia da questão direto lá de cima, que você não vai lembrar aquilo. Você tem que saber que na inspiração o oxigênio entra, que há um aumento, né, da caixa torácica. Vamos botar assim, que os pulmões, eles aumentam. Na expiração é a saída de gás carbônico do nosso organismo. Alguma coisa assim, tá? Básico. Inspiração, entrada de ar nos pulmões. Expiração, saída de ar dos pulmões. Isso é o principal. O restante é detalhe, como diz Roberto Carlos, tão pequenos de nós dois. Aqui, vocês vão identificar os órgãos do sistema digestório. Pode olhar aqui na folhinha, mas também pode dar uma olhada no nosso livro, até prefiro, tá? Mas com certeza eu sei que vai ter uma galera aí que não vai precisar olhar em lugar nenhum e vai saber de cabecinha. Agora aqui, ó, sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos. Gostaria que vocês grifassem isso, tá? Que o sistema cardiovascular, ele é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos. Vamos lembrar aqui, gente, os vasos sanguíneos, eles são divididos basicamente em 3 tipos: artérias, veias e vasos capilares. Algumas versões vêm falando só capilares, que são os menorzinhos, ok? Só grife isso aí, formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos. É o sistema responsável por garantir a circulação de sangue por todo o nosso corpo. Às vezes vocês podem pensar assim, poxa, a gente lê sobre o sistema digestório, vai haver uma coisa química, né, que vai ter nutriente indo para as células. Eu vou ver o respiratório, que absorve oxigênio, que também vai pelas células. Poxa, aí chega no cardiovascular, só fala que é para fazer o sangue circular pelo corpo. Às vezes você pode achar assim, poxa, só isso? Não, meus amores, não é só isso. Porque é através dessa circulação que os nutrientes da digestão vão para as células, que o oxigênio do sistema respiratório vai para as células. Então, se o sangue não circular, as células não vão ser nutridas. O sistema cardiovascular, também chamado sistema circulatório, é o sistema responsável por garantir o transporte de sangue pelo corpo, permitindo dessa forma que nossas células recebam, por exemplo, nutrientes e oxigênio. Esse sistema é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos. O sistema cardiovascular é composto pelas seguintes estruturas: coração, órgão responsável por garantir o bombeamento do sangue, né, através da contração e do relaxamento. Ele faz isso aqui, né, bombeando o sangue que vai entrando por um lado e saindo pelo outro. Vasos sanguíneos são tubos por onde o sangue passa. São os 3 principais tipos de vasos sanguíneos são artérias, veias e capilares. Nesses 2 pontinhos aqui, gente, vocês podem grifar, marcar, porque isso aqui é importante, tá bom? Os vasos sanguíneos são um grande sistema de tubos fechados por onde o sangue circula. Os 3 principais vasos sanguíneos encontrados no corpo são artérias, veias e os capilares. Veja a seguir algumas características básicas desses 3 vasos. As artérias são vasos
que levam o sangue a partir do coração para os órgãos, tá? Então, a artéria vai ser o sangue que sai do coração para os órgãos. Capilares são vasos sanguíneos muito pequenos, né, delgados, que garantem a troca de substâncias entre o sangue e o tecido do corpo. Vamos para a próxima. Por que tão grande? E as veias levam o sangue do corpo de volta para o coração. Então, quer dizer, a gente vê aqui que as veias levam o sangue do corpo para o coração. As artérias levam do coração para vamos botar assim, para o corpo, né? E nos capilares, eles trocam as substâncias, ok? Vamos aqui. Então, aqui agora vai ter tem a atividade sobre o sistema cardiovascular, sistema circulatório, para vocês responderem, ok? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem e depois a gente entra corrigindo. Vamos lá, galera. Vamos então agora começar a correção, ok? Vamos lá para a parte do exercício. Então, nós temos aqui, ó, assinale a alternativa que apresenta uma estrutura comum ao sistema respiratório e digestivo, né? Aqui tá digestivo, mas a gente usa atualmente digestório, ok? Então, qual é? É a faringe. Nós temos tanto no sistema digestório quanto no sistema respiratório. 2. As trocas gasosas no pulmão humano em condições normais ocorrem nos alvéolos pulmonares, né? Letra A. Durante a respiração, quando o diafragma se contrai e desce, o volume da caixa torácica aumenta. Com isso, diminui e facilita a entrada de ar. Letrinha A. E aqui, descreva a função de cada movimento da respiração. Então, eu fiz de forminha resumida aqui. Inspiração é a entrada de ar nos pulmões e ocorre a expansão da caixa torácica. B, expiração é a saída de ar dos pulmões e ocorre a redução da caixa torácica. Então, aqui na próxima questão, nós temos os órgãos para a gente identificar. Então, aqui a gente pode, quem botou cavidade nasal pode deixar, quem botou narina pode deixar, não tem problema. Obrigada, amor. Então, tá aqui, fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, pulmões, brônquios e alvéolos pulmonares e diafragma. Aqui faltou alguns, tá? Faltou os bronquíolos e tal, mas isso aqui por enquanto tá suficiente. Então, confiram aí. E agora aqui nós temos nas atividades do sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular é formado pelo coração e uma grande quantidade de vasos sanguíneos. Esses vasos podem ser classificados em 3 tipos: artérias, veias e capilares. Sobre as artérias, marque a alternativa correta. Então tá aqui. Atuam transportando o sangue do coração para outras partes do corpo. 2. Quando verificamos a pulsação de uma pessoa, estamos observando a frequência cardíaca, né? Porque tem a ver com o coração. Pulsação, coração. Não tem nada a ver com respiração, não tem nada a ver com movimento sanguíneo, não tem nada a ver com movimento intestinal, não tem nada a ver com volume sanguíneo, nem a oxigenação do cérebro, tá? Assinale a alternativa que não apresenta uma função do sistema cardiovascular. É produção de hormônios, ok? Então aqui, ó, transporte de nutrientes, eliminação de excreções, distribuição de defesa para o corpo, tudo tá ligado ao sistema cardiovascular. Então a letra é D. 4. Sobre a estrutura do sistema cardiovascular, é correto afirmar que é formada pelo coração, vasos sanguíneos e sangue. Aqui veio acrescentando o sangue, que também faz parte, tá, do sistema cardiovascular. Aqui, o coração, órgão, músculo oco, está situado atrás dos pulmões, tem nada a ver. Os vasos sanguíneos são compostos por músculos estriados, nada a ver. O sangue é o principal órgão do sistema cardiovascular. Não, o principal órgão do sistema cardiovascular é o coração. 5. Sobre os vasos sanguíneos é incorreto afirmar, quer dizer, é errado afirmar, que eles são formados por 2 camadas, também chamadas de túnicas. Tá? Isso aqui, algo só para dar uma acrescentada também.
E aqui pesquise os tipos sanguíneos que existem e os fatores RH. Então, quais são os tipos sanguíneos? A, B, O e AB. E os fatores RH positivo e negativo. Aqui entra aquela questão de tipo sanguíneo A positivo, O positivo. Tipo sanguíneo B positivo, B negativo. Tipo sanguíneo O positivo e O negativo. E tipo sanguíneo AB positivo e AB negativo. Então aqui a gente encerra a revisão de hoje.